Sabe, parte do nosso erro se dá quando a gente está mais focado em sentimentos do que nas promessas. E a gente faz isso bastante. Ao invés de atentar para os versos que a gente leu hoje, que falam do perdão de Deus em relação às nossas iniquidades, a gente lida mais com a maneira como a gente sente em relação às nossas iniquidades. A gente dá mais ouvidos aos nossos sentimentos do que às promessas de Deus na Escritura. Paulo nos dá uma lição. Lembra, Paulo tem um passado triste, feio. Eu sei que foi antes da conversão dele, eu sei. E você pode dizer assim, pastor, mas eu fiz coisa feia durante a minha vida com Deus. Mas mesmo assim, olha como é importante você não ser definido pelas coisas malévolas que você fez no passado. Paulo não fala assim, então, muito prazer, Paulo, o assassino de cristãos. Ele nunca se identifica assim, embora ele tenha sido isso mesmo. Um homem que se julgava justo, um homem que participava de morte de gente que amava Jesus, que não tinha nada a ser condenado de forma justa. Um homem vil, um homem que tinha prazer em caçar cristãos. Esse tipo de coração vil é de ter repulsa. No entanto, quando ele fala do passado dele, ele fala a graça de Deus comigo. A graça, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu fiz mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus comigo. Paulo nos ensina que a gente precisa lidar com a graça de Deus, de tal forma que ela sim ocupa o nosso pensamento. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não consigo deixar de esquecer. Não é verdade. Não é verdade que o seu pensamento foge do seu controle. Você pode e deve ocupar o seu pensamento com a graça de Cristo Jesus. A Escritura fala de você ocupar a sua mente com tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, né? Se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Pedro também fala de cingir o pensamento com essa graça de Deus. Eu estou falando dessas coisas porque eu sei que você ou falou ou já ouviu a frase, eu não consigo me perdoar. Ou você já falou ou você já ouviu. E essa é uma frase muito mal posta, muito mal colocada. Extremamente equivocada. Por várias razões. Primeiro, porque a Bíblia fala de perdão vertical, de Deus para conosco, e perdão horizontal, eu perdoar o próximo, mas nunca fala de perdão interior, nunca, não tem um verso na Bíblia que fala disso, nem um sequer. Não existe nada que a Escritura fale, isso é bastante elucidativo, para você entender que todas as vezes que você usa essa frase, ou ouve alguém usar essa frase, não consigo me perdoar, na verdade a pessoa está se colocando na posição de juiz, e desprezando o impacto do perdão divino, como se o perdão de Deus não bastasse. Eu sei que Deus me perdoou, pastor, mas eu não consigo me perdoar. Olha a soberba da sua frase. Olha a soberba. O perdão de Deus é bom, mas assim não tratou totalmente. Eu preciso me tratar. Você entende o que essa frase significa? Como ela é má. Como ela despreza o perdão divino. É o orgulho de quem não quer ter ficha suja. É isso que leva a gente a dizer coisa desse tipo. Você fica irado porque você não quer falhar. Eu fico irado porque eu não quero falhar. É por isso que a gente fica irado. É por isso que a gente diz, não consigo me perdoar. Você gostaria de não ter ficha suja. Como isso é mal. Como isso é um espírito de autossuficiência, da qual eu e você temos que nos arrepender. Sabe, eu tô destacando isso porque eu quero que você entenda que Jacó é o típico exemplo de alguém que define a sua vida de acordo com a amargura ou com a culpa que carrega. Às vezes a gente faz isso, a gente reduz a nossa história àquilo que a gente fez ou àquilo que a gente sofreu. É uma maneira muito reducionista de descrever a nossa história, quem nós somos. Mas é isso que pecado não tratado faz, é isso que passado não tratado faz. E nessa hora, quando a gente diz assim, eu fiz bobagem, sabe? Isso não deixa de te atormentar. Ou, eu fui muito machucado, viu? E é isso que te emociona. Problema. Porque isso mostra que você dá mais destaque, mais força ao mundo quebrado do que à grandeza da redenção de Jesus Cristo.
Por isso eu queria terminar dizendo para você o seguinte: a gente precisa de Cristo. Precisa de Cristo. Mesmo você que é cristão, eu sei que você diz que já fez profissão de fé, já batizou, você é um crente que está na igreja aqui bastante tempo, pastor, minha família aqui está há tanto tempo, não importa. Você continua precisando de Cristo para duas coisas. Primeiro, para perdoar, não é? A gente precisa de Cristo para perdoar porque, na verdade, nós somos parecidos com o Jacó do final do capítulo. A gente tem dificuldade com as feridas que mais nos machucam. Mas eu queria dizer para você que você tem condições de perdoar. Não precisa pedir condições extras. Tem uma história na Bíblia que é bem esclarecedora. Uma vez, discípulos chegaram para Jesus e falaram: até quantas vezes a gente deve perdoar? Lembra? E aí Jesus deu um número tão alto que eles falaram: Senhor, então aumenta-nos a fé. A gente usa essa frase achando que ela é uma frase piedosa. Não é errado pedir para o Senhor nos aumentar a fé, porque há outros textos em que isso aparece de uma maneira santa. Mas esse texto dos discípulos não é. O que eles estão dizendo é: Senhor, então é difícil o que o Senhor está pedindo, é impossível. E aí Jesus diz assim, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, ele pegou a coisa menor que eles conheciam, vocês já conseguiriam fazer coisas muito maiores. Jesus não está dizendo que a fé deles não era nem desse tamanho. Ele está dizendo que se fosse só desse tamanho, vocês já conseguiam fazer coisas espetaculares. Então para de dizer, aumenta-nos a fé. Se você recebeu a misericórdia de Cristo Jesus, se ela inundou a sua vida, você tem totais condições espirituais de perdoar quem te ofendeu. E nós precisamos de Cristo para obter perdão. Talvez o seu problema é que você ainda não desfrutou disso, isso ainda não trouxe bálsamo ao seu coração, tem coisas que ainda atormentam a sua consciência, e sabe, vencer a sua culpa é algo que você não consegue fazê-lo, você precisa de Cristo novamente, para ser enchido do seu perdão e da sua graça.